Que a bondade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa encher os nossos corações neste dia. Eu quero voltar ao Salmo de número 73, no qual nós temos refletido ao longo desses dias, nesta semana, e eu gostaria de, depois de ter falado sobre a bondade de Deus no versículo 1, depois de ter falado sobre a prosperidade dos perversos, dos versículos de 2 a 16 do Salmo 73, do Salmo de Asaf, eu gostaria de pensar sobre o que Asaf fala aqui. Após ter falado sobre a bondade de Deus e sobre a prosperidade dos perversos, Asaf vai nos dizer, no final, no versículo 16, quando ele termina falando sobre a prosperidade dos perversos, ele diz: em só refletir para compreender isso, ou seja, como é que os maus prosperam tanto. Achei muito pesada tarefa para mim. E então Asaf nos diz, a partir do versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, dos perversos. É interessante como este versículo 17, ele é um marco, e de fato ele é um marco divisor de águas aqui, da prosperidade dos perversos, que parecia sem juízo, sem limites e sem o juízo de Deus, que parecia então os maus, os perversos prosperarem sem ter quem os pudesse deter, a partir desse versículo 17, quando antes o salmista Asaf havia dito: olha, quase meus pés resvalaram, de olhar a prosperidade, eu cheguei a invejar a prosperidade dos perversos. Ele chegou, o salmista Asaf, a dizer no versículo 13, olha, eu cheguei a considerar, com efeito, inutilmente eu guardei o meu coração, busquei guardar o meu coração na pureza. Inutilmente eu lavei as minhas mãos na inocência. E então, olhando para o seu próprio sofrimento, buscando servir fielmente a Deus. Agora Asaf vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus e eu atinei com o fim deles, dos perversos. É quando Asaf, que estava acostumado a adorar a Deus, entra no santuário. É quando Asaf tem a revelação do que Deus estava para fazer com aqueles que andam na perversidade, andam na prática de males, andam na prática de coisas contrárias àquilo que Deus tem determinado para que seja feito. É quando Asaf entra no santuário para adorar a Deus. É quando ele tem a revelação do fim desses perversos. É aí então que os seus olhos são abertos para contemplar que não é inútil buscar viver uma vida santa e piedosa, de acordo com a vontade de Deus, ainda que o mundo não compreenda, ainda que pessoas que não tenham temor de Deus achem que você está perdendo tempo. Não. Ele diz então: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E então Asaf começa a descrever qual o fim destes que andam na perversidade. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eles serão desprezados por Deus. Eles serão colocados em lugares escorregadios, e Deus mesmo fará estes perversos caírem na sua perversidade e serão tomados de terror, de assolação e de destruição, como diz aqui Asaf, dos versículos 18 a 20. O versículo 21, Asaf vai dizer: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Asaf vai reconhecer que foi um erro seu, dele, Asaf, que ele estava embrutecido,
que ele estava, de fato, como ele mesmo diz aqui, ignorante. Ele estava como um irracional diante da presença de Deus, invejando os perversos, olhando para si próprio e achando que não valeu a pena seguir as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Ele agora se reconhecia como um embrutecido, como um irracional diante de Deus. Ou seja, como alguém que diz: Senhor, eu não podia ter pensado isso. Eu conheço a tua bondade. Eu sei que tu és bom. Eu sei que o Senhor não deixa que os maus prosperem sem que haja um limite, sem que haja e que aconteça no teu tempo o teu juízo sobre a vida deles. Eles querem andar na perversidade. Eles são tomados pelo mal e andam e têm prazer na perversidade. Ah, Senhor, que o Senhor possa perdoar o meu coração. Essa deve ser a nossa oração. Quando nós nos incomodamos tanto com aqueles que têm prosperado no mal, Deus tem o juízo sobre a vida deles. Se eles não se arrependerem, se eles não mudarem o coração sinceramente diante de Deus, e muitos não mudam, muitos não se arrependem, muitos continuam progredindo no mal e fazendo o mal. Que você descanse em Deus, que você espere unicamente no Senhor, que você reconheça que não vale a pena ter inveja daqueles que andam na perversidade, que você reconheça que não vale a pena descrer que nós precisamos guardar o nosso caminho, a nossa vida, de forma pura, santa e piedosa, e vivermos para a glória deste Deus maravilhoso e bondoso. Que nós não desejemos estar no dia do juízo do lado daqueles que serão considerados como gente da perversidade e não gente do bem e da bondade, que foi alcançado pelo bem e pela bondade e pela graça e misericórdia de Deus. Nós não somos melhores do que os perversos. A bênção é termos sido alcançados pela graça do Senhor. E é nesta graça que nós precisamos então viver, nesta mesma misericórdia, exaltarmos e glorificarmos a Deus. Olhe bem, o salmista Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Talvez, quem sabe, falte a mim e a você adorarmos a Deus, entrarmos no santuário espiritual. Se nós não podemos entrar no santuário físico, não devemos então, neste contexto, estar nos aglomerando. Não, mas fazemos da nossa casa um santuário, fazemos do nosso quarto um santuário, fazemos do nosso coração um lugar de adoração e um santuário, quando nós vamos meditar e adorar ao Deus que é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. E aquele que é perverso e anda na perversidade, cuide, porque o seu fim e o seu juízo está chegando. E partir para a eternidade sem arrependimento sincero, sem o pedido de perdão, sem quebrantamento e mudança, é viver nesta vida, se preparando para a destruição, ainda nesta vida e por toda a eternidade. Terror, sofrimento e assolação no inferno, separados eternamente de Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos atinar com o fim, abrirmos os nossos olhos para enxergarmos o fim daqueles que andam na perversidade. E Deus tenha misericórdia de nós e não nos permita este fim, para a glória dele e para a felicidade nossa, hoje e sempre. Amém.